Fala pessoal, vou falar aqui um pouquinho rapidamente para vocês sobre o uso da calculadora, tá? Do emulador da calculadora. Esse aqui você consegue, esse emulador aqui você consegue baixar, fazer download aqui no site da própria Cássio, tá? Enfim, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ontem eu postei um vídeo e no cálculo do arctangente aqui utilizando essa calculadora aqui, esse emulador, deu um probleminha, tá? Mas enfim, eu quero mostrar aqui para vocês o que foi que aconteceu, né? Se eu colocar aqui, olha só, e qual o uso das funções trigonométricas, tá? No caso, seno de x, cosseno de x, tangente de x e a função inversa, arcseno, arccosseno, arctangente. Ontem eu utilizei o arctangente, tá? Então, qual que foi o problema? Olha só, se você sabe, usando essa calculadora aqui primeiro, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Você sabe que se eu colocar aqui, olha só, o seno de 30 graus, olha só, seno de 30 graus é igual ao quê? Meio. Se eu utilizar arcseno de meio, ele volta aqui nos 30 graus. Então, olha só, para usar a função arcseno, aqui é o seno, ó, tecla do seno. Arcseno eu tenho que usar a segunda função sin a menos 1. Então, para acessar essa função aqui, olha só, de sin a menos 1, eu tenho que utilizar shift. Então, shift sim, ó, tá aqui, ó, sin a menos 1. E sin a menos 1 é a mesma coisa que arcseno, tá? Então, arcseno de quem? De quem tá aqui. Quem tá aqui é a resposta. Então, eu aperto aqui ans. Então, ó, arcseno de ans, que ans é isso aqui, ó, meio. Então, a resposta tem que ser 30 graus. Ó, então, 30. Tá, aqui tá em grau decimal. Para colocar em grau, minuto, segundo, aperta essa tecla, tá? Então, olha só, 29 graus, 60 minutos. Então, 60 minutos equivale a 1 grau. Então, 30 graus. Tá certo? Então, vou fazer aqui, olha só. Na Cássio agora, eu tenho, olha só, o que que eu fiz? Seno de 30 graus. Então, seno de 30 graus, que é sin de 30 graus é o que? Meio. Então, tá aqui, ó, dando a forma de fração, tá certo? Se eu colocar aqui, olha só, ele colocou na forma de exponencial. Se eu colocar aqui, ó, porque ó, 500 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,5, né? Se eu não quiser, olha só, aperto o Shift e volto aqui, ó. Então 0,5 vezes 10 a 0. 10 a 0 é 1, então dá meio, tá? Agora, olha só. Então, se eu fizer arcseno desse resultado aqui, tem que retornar 30. Então, olha só. Shift, ó, apertou Shift aqui. O que? Sim, que é que para ativar essa função amarelinha aqui, ó, sin a menos 1, tá? Então, de quem? Arcsin, ó, já foi aqui, ó. Ele faz isso. Eu coloco aqui, não aparece, mas eu vou colocar aqui, ó, ans, da resposta, que ele tá armazenado na memória. Então, isso daqui, ó, sin a menos 1 de ans é a mesma coisa que arcseno de meio, que tem que ser igual ao quê? A 30, tá? Aqui, a resposta é 30 graus. Se eu quiser grau, minuto, segundo, aperto aqui, ó. Então, aqui essa calculadora, esse simulador, aparece aqui, ó, o símbolo de grau, minuto e segundos, tá certo? Qual emulador que é esse aqui, ó? Vai no site da Cássio que está lá disponível, tá? Para download. Pelo menos versão avaliação. Essa aqui tem 90 dias para avaliar. E aí, o que que acontece? Então tá, qual que foi o problema ontem? Vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui agora o cosseno, tá? Cosseno, ó, cosseno de quem? De 30 graus. Dá isso daqui. Se eu quiser voltar aos 30 graus, eu teria que apertar o quê? Shift, cos. Aqui, ó, cosseno a menos 1, que é arccosseno de quem? Da resposta. Ó, arccosseno da resposta. Dá 30 graus.
tá? Um pequeno probleminha aqui, ó, no final, mas é arredondando a 30 graus, com certeza. Agora aqui, olha só, se eu fizer cosseno de 30 graus, vai ser igual a isso daqui, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? Mais uma vez, olha só, na forma de exponencial. Agora, se eu quiser voltar, olha só, tá? Tem outras formas de representação também, mas enfim. Se eu fizer arco e cosseno disso daqui, tem que voltar nos 30 graus. Então, shift, ó, shift cos, que é de cosseno a menos 1, ó, já colocou aqui. De quem? Da resposta. Igual 30 graus, olha só. 30 graus, 0 minuto, 0 segundo. Então, né, para treinar aí, aconselho fazer o download desse emulador aqui, tá? Facilita muito, mas o outro também é muito bom. Mas aí fica a gosto. E agora, o problema de ontem foi o seguinte. Eu queria calcular o valor angular, a inclinação de uma rampa ou de uma reta, que seria o alfa, né? E o que eu fiz? O alfa era igual a 4, olha, 4 dividido por 45, que era a diferença de nível dividido pela distância horizontal, tá? Então, eu tinha, ó, deu isso aqui, só que o que acontece? Porque a tangente de alfa é igual a 4 dividido por 45, tá? Tangente de alfa, então daria isso daqui. Agora, se eu quiser o alfa, o valor angular em graus, eu faço o que? Shift tan. Então, como a gente fez nas vezes anteriores, era o que? Arcsen de ans. Arccosseno de ans. Então, arctangente de quê? De ans. Que é essa resposta aqui. Teria que dar o quê? Olha só, o valor angular, que é alfa. Aí, deu esse valor aqui, eu apertei o quê? Olha só, que aqui seria em graus. Quando eu apertei aqui, olha só, me retornou este valor, que foi o valor do vídeo. Depois a gente viu, foi alertado por um seguidor aí no canal. Agradeço a ele por isso. E me relatou esse problema, né? Que este ângulo aqui está errado, tá? Aí eu refiz, realmente esse valor está errado. Eu já coloquei como observação o valor correto. Mas se você parar para pensar aqui, olha só. Então lembre-se, número 75 graus, 57 minutos, 49,52 segundos. Agora olha só que doido. Se eu fizer, ó, shift tan a menos 1. Então olha só, arctangente de quem? 4 dividido por 45. Fecha o parênteses. Olha quanto que dá. Então isso aqui está em graus. Se eu apertar essa tecla aqui, tá aqui, ó, 5 graus, 4 minutos, 46,58,82 segundos. Então, olha só, tá tendo uma inconsistência aqui, tá? Então, olha só, de novo, ó. Se eu fizer aqui, ó, 4 dividido por 45, deu isso. Se eu fizer Shift tan, que é tan menos 1 dessa resposta, olha o valor que dá, tá? Tem algum problema. Agora, né, se eu fizer, olha só, Shift tan menos 1. Então, arctangente de quem? Abre o parênteses, 4. Vou até anotar aqui, olha só. Vou colocar aqui a resposta a título de comparação, tá certo? Vamos lá. 4 dividido por 45 igual. Então, Shift tan menos 1. De quem? Da resposta. Então, o valor em graus, olha só, 75 graus, 57 minutos, 49,52 segundos. Agora, se eu fizer, ó, arctangente, que é tan menos 1, de quem? Ó, abro parênteses, 4 dividido por 45, fecho parênteses, igual, está em graus,
tá? Em grau decimal, agora grau sexagesimal. Então tá aqui, ó. O resultado fica diferente. 5 graus não deveria ser 4 minutos 46,5882 segundos, tá certo? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vou aplicar o mesmo procedimento utilizando essa calculadora. Então vamos lá. O que eu fiz primeiro? 4 dividido por 45 igual, tá? Ó, tá aqui, deu esse valor aqui. O que eu fiz? Shift tan menos 1 de quem? Da resposta, fecha o parênteses. Então, isso que eu fiz na primeira calculadora e deu esse valor aqui, ó. Né? Agora aqui deu igual ao que? Olha só. Aqui está em grau decimal. E aqui o valor 5 graus, 4 minutos, 46,59 segundos. Agora eu vou fazer o que? Da segunda forma que eu fiz. Foi o que? Shift tan menos 1, que é arco tangente de que? 4 dividido por 45. Fecha o parênteses, igual. Então deu esse resultado, valor em grau decimal, grau sexagesimal, basta apertar essa tecla. Então, resultado 5 graus, 4 minutos, 46,59 segundos. Ou seja, o mesmo valor que de cima. Então aqui, repara que tem uma incoerência, olha só. Tá? Então fiquem de olho aí nos cálculos, tá certo? Ou usando, fazendo dessa forma, da segunda forma que eu coloquei, aqui olha só, arredondando aqui dá 9, tá? E aí dá o mesmo valor. Então, utilizando essa calculadora, tá? Do emulador aqui, este daqui, façam que coloquem entre parênteses, ó, que eu vou usar qualquer função aqui, arc seno de 0,5. Então, por exemplo, shift arc seno de quem? Do resultado, tá? Por exemplo, 45. Fecha o parênteses, igual. Ó, o que aconteceu? Você pode apertar arc seno, tá? De 0,5. Eu digitei errado, né? Então, dá 30 graus. Aqui é grau decimal, grau sexagesimal. Repare que ele ainda faz isso, né? Já deveria colocar 30 graus. Tá certo, pessoal? Então, quis mostrar né, essa questão que pode te levar a um erro, tá? Então, prestem atenção aí na forma que vocês vão executar, tá certo? Então, mais uma vez aí agradeço ao aviso aí que foi feito, tá? Para que eu pudesse corrigir. Um forte abraço, até mais.